Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio para mim estar aqui nesta hora. E hoje eu quero comentar a respeito da mensagem O Deus dessa era maligna, para falar a respeito do pecado imperdoável. O que Deus não perdoou em Gênesis, não perdoou nos dias de Balaão, tanto é que essa doutrina passou aqui para o Novo Testamento como sendo algo condenável, e o livro de Apocalipse termina com a mesma advertência. Nós sabemos que Satanás agora mesmo está trabalhando com o seu evangelho científico, social, político, para trazer a sua noiva ao grande concílio mundial de igrejas e aplicar a marca da besta. Veja, um evangelho científico, um evangelho teológico, homens assim chamados santos, grandes líderes religiosos que têm juntado o povo ao redor de suas teologias, ao redor de suas interpretações a respeito da Bíblia. Veja que Satanás, ele é adorado através do homem. Quando ele traz a adoração a um homem, na verdade essa adoração está sendo feita a Lúcifer, a Satanás. Como disse em Ezequiel a respeito do rei de Tiro: tu és homem e te fazes a ti mesmo Deus. Veja, essa é a grande revelação do homem do pecado, aqui no tempo do fim, e o número desse homem é 666, 3 vezes o número do homem, porque engloba a trindade de Satanás, anticristo, falso profeta e a besta. É a trindade de Satanás. É o ofício do mesmo homem, porém numa trindade. Veja, anticristo, contra a palavra, falso profeta, coroado, veja, o cavaleiro do cavalo branco, e a besta, quando ele reúne todo o poder político e religioso em suas mãos, e ele passa agora a exigir a adoração de acordo com seus projetos diabólicos. Veja, mas esse evangelho científico, ele não está dizendo que Deus não existe. Sua tática é invalidar a verdade da palavra. Veja, colocando tudo que é humano, tudo que é científico, tudo que é teológico, acima da verdade da palavra manifestada. Veja, hoje o mundo religioso deveria estar exaltando a palavra de Deus manifestada. Veja, as escrituras apontadas para esse dia: Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10, verso 7, Lucas 17, verso 30, São João 14, verso 12, São João 14, 20 e as demais escrituras a respeito da vinda. Veja, o mesmo Jesus descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então, o mundo religioso deveria estar louvando, adorando, cantando, orando, exaltando a palavra, que é Cristo, a palavra manifestada, a mensagem para esta hora. Mas o plano de Satanás foi subir acima das estrelas de Deus, acima de cada mensageiro. Toda vez que Deus trouxe uma mensagem, veja, através de um mensageiro, uma estrela, Satanás trouxe algum evento científico, alguma prova científica, trouxe alguma teologia, trouxe alguma interpretação para desviar o povo da verdade da palavra manifesta. Veja, então ele introduz o seu falso evangelho, não negando que Deus existe, mas deslocando, interpretando mal a palavra, aplicando mal ela, para impedir que as pessoas possam ver a glória de Deus. Veja, esse é todo o papel do diabo. Veja, escurecer o sol. Veja, escurecer a glória de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo São Paulo, tomando esse princípio, ele fala em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a seguir. Veja, falando que uma palavra acrescentada
causa toda a destruição e toda a morte espiritual que há no mundo, desde Gênesis até Apocalipse. Veja, uma palavra. Então ele usa a expressão, usa a palavra do fermento. Um pouco de fermento levedará toda a massa. Uma doutrina errada, um desvio da verdade. E logo a massa inteira estará contaminada com outros erros que seguirão aquele e assim por diante. Veja, 1 Coríntios 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Veja, o diabo disse para Eva, veja, não morrerás. Veja, uma pequena interpretação da palavra seguida de uma mentira. Quando ele disse não morrerás, veja, ele interpretou mal a palavra e em seguida ele mentiu, não morrerás. Veja, e a verdade é que Deus, veja, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele tem que cumprir sua palavra. Veja, no dia em que comeres do fruto que foi dito para não comeres, nesse dia morrerás. Veja, o justo está suposto a viver de fé na palavra, não da árvore da ciência, do conhecimento, da sabedoria desse mundo, não. Então continua, alimpai-os, pois, do fermento velho, joga fora toda doutrina, toda interpretação, todo lixo que foi acrescentado à Escritura, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi a palavra, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então a igreja está suposta a viver somente da pura palavra de Deus. Por isso Israel deveria se apresentar em Jerusalém 3 vezes no ano, para celebrar 3 festas especiais. Primeiro, a festa do pão asmo. Segundo, a festa das primícias, do primeiro molho maduro. E no final do ano, a festa dos tabernáculos, veja, na última colheita, no final do ano, veja, para comparecer perante Deus, para celebrar ao redor da verdade, ao redor da palavra manifesta. Então o profeta na mensagem de Deus dessa era maligna, seguindo esse princípio, que todo o trabalho do diabo é impedir que a igreja veja a verdade da palavra manifestada, ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra. Quando você vê a palavra manifestada, você está vendo a glória de Deus. De glória em glória, nós somos transformados, disse Paulo. Veja, a glória de Deus através da verdade da palavra vindicada, manifestada. Veja, essa é a árvore da vida e esse é o maná escondido. Então veja, no parágrafo 142, para mostrar uma separação de sementes. Observe, os filhos da obediência e desobediência não têm nada em comum. Veja, o da desobediência, o seu Deus, veja, o seu Deus, o Deus dessa era maligna, veja, ele fala, nós cremos na Bíblia, mesmo assim é uma árvore mista, eles adicionam o mundo e o conhecimento a isto. Veja, a árvore de Satanás misturada. Vem, ele tirou da árvore de Satanás o bem e o mal, ele diz, nós cremos na palavra, certamente, mas não toda ela. Veja, Eva cria na palavra também, mas veja, deixe Satanás tomar a sua árvore e pervertê-la um pouquinho, aquilo que é isso. Veja, quem adicionar uma só palavra ou tirar uma só palavra dela, veja, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada pode se tirar, nada pode acrescentar. Veja, observe, está bem, esta era maligna é de trevas. Veja, mesmo pertencendo à igreja, mesmo que são crentes denominacionais, o seu Deus, eles o amam por isso, pelo modo que ele os deixa proceder. Veja, eles não têm nenhuma condenação. Desde que sigam o evangelho denominacional, o evangelho científico e moderno e social, eles podem cortar o cabelo, podem fumar, podem beber, podem jogar, podem andar com roupas imorais, não tem problema. É o que Satanás disse, olha, você não morrerá, é o seu evangelho, né? Vamos unir. Então veja, Balaão ensinou à igreja a mesma coisa. Veja, ele enganou Israel no banquete de Baal Peor, quando ele chamou as moabitas, as bailarinas, as moças bonitas, jovens,
sensuais, e comeram e tocaram a música, veja, e juntou Israel nesse banquete. Oh, não tem problema, vamos nos unir, somos uma família. Não, a verdadeira igreja não tem nada a ver com o velho fermento, com velhas doutrinas, com interpretações privadas, não. Veja, recorde, esse pecado Deus nunca perdoou. Veja, esse foi o mesmo truque, Deus nunca os perdoou por terem crido em tamanha mentira. Recorde, isso foi um pecado imperdoável. 3 vezes na Bíblia, a qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra de Deus, depois que isso vindicou ser a verdade, no jardim do Éden, veja, uma palavra acrescentada causou a morte, primeira vez. Segunda vez, quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo, veja, Deus nunca os perdoou, veja, Israel por aquilo, e cada um deles pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb, veja, então estão todos mortos, veja, isto é eternamente separados, todos eles acabaram, nunca foram perdoados, é um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Ó que coisa, fujam disso, filhos do entardecer. Vem, agora quem é o líder dessa religião moderna era maligna, é o diabo tomando aquela árvore do bem e do mal e colocando ali fora, trazendo a sua bonita igreja noiva ao concílio ecumênico para o casamento, a sua bonita igreja científica, com todos os graus que podem ser recebidos, PhD e assim por diante, da Igreja de Cristo, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, Pentecostal e todos, trazendo-os com suas elegantes decorações e grandes igrejas, tudo para o concílio ecumênico, dizendo nós somos um. Isso nunca será perdoado, então. Usar a marca de uma denominação é a marca da besta. Essa aqui é a verdade. Veja, a marca da besta. Passamos através disso aqui para fazê-los. Fujam nisso, filhos, fujam nisso. Grande igreja, bonita, para o casamento ecumênico, usando a sua marca. Shorts, vestidos mundanos, sexy, pintura. Muitos bons discípulos do diabo para apanhar os filhos de Deus e casar um bom rapaz nascido sob uma tal condenação como aquela. Veja, os filhos de Deus tomando para si mulheres. Mulheres bonitas, sensuais, mas Deus nunca perdoou aquilo. E Deus nunca perdoará isso, aquilo. Misturar a verdade com o falso evangelho. Veja, nesse concílio, nessa união, isso nunca será perdoado. Isso trará a marca da besta. Irmão, fuja desses movimentos ecumênicos. Veja, fuja de qualquer grupo que não prega a verdadeira palavra, que não tem todo o evangelho pregado pelo profeta. Porque a verdadeira igreja se juntará ao redor do corpo, e o corpo é essa mensagem vindicada. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.